close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Está começando mais um CNDR Podcast. E eu sou Graziela Boaria. E eu sou o Jonathan Brandt. Esse é o meu. O seu. O nosso. CNDR Podcast. Jonathan, hoje o conteúdo vai mexer no bolso. Hoje a gente vai falar sobre um assunto complexo, mas a gente vai simplificar aqui o máximo possível. Pois é, mas trouxemos aqui uma dupla especialistas. E eu já quero começar apresentando os nossos convidados de hoje, né? Ele que é o João Luiz Zagurski Costa. Falei certo, João? Ele é formado em Ciências Contábeis, é sócio proprietário do escritório Itaipu, ele é diretor regional do Sincavel e é secretário da Associação Comercial. Eu vou deixar para ele falar mais aí das funções dele, porque o João já estava contando aqui a história dele na contabilidade e eu tenho certeza que vai despertar o interesse de quem está assistindo. E o nosso outro convidado é o William Júnior Nierática, gerente de negócios da Cressol e membro do Conjovem. Seja bem-vindo, pessoal! Obrigado, Grazi, Jonathan. Valeu, Grazi, obrigado pelo convite. Jonathan, é um prazer estar aqui com vocês. E, sem dúvida, esses bate-papo aí é muito importante para nós, que representamos uma classe. E aí os meninos aí do Conjovem, que também estão desempenhando um trabalho excelente aí na associação, estamos aqui para somar, né? Então, vamos compartilhar nossos conhecimentos aí com todo o pessoal aí que está curtindo vocês aí. Show de bola! William, vamos começar falando com o pessoal aqui, vamos explicar o que é o Conjovem e por que a gente está falando nesse mês tanto de imposto, tanto de reforma tributária, por que o pessoal está trazendo o mês de maio? Explica para nós. Então assim, Jonathan, no mês de maio, a gente sempre faz o feirão do imposto, né? Uhum. E vocês já vão entender por que é no mês de maio. Uhum. Mas assim, falando do Conjovem, é um grupo de jovens empresários que tem lá na associação, que tem o objetivo de formar novas lideranças para a associação e para a sociedade, né? Então, nós estamos num grupo bem legal lá, tem 30 membros. Nossa, bastante. Então, assim, a gente está em bastante gente, bem legal. Eu já estou há 4 anos lá e cada ano vem crescendo e vai desenvolvendo mais as atividades, né? Todo ano. O Feirão do Imposto já faz 3 anos que eu estou participando e cada ano ele cresce mais. Então, traz envolvimento da comunidade, dos membros, e cada vez vai evoluindo. O feirão do imposto é feito no mês de maio, porque nos 5 primeiros meses a gente paga os impostos do ano inteiro. A gente trabalha 5 meses praticamente para pagar os impostos. Então são aproximadamente 157 dias, né, João? Você que é o cara se eu estiver errado, me corrija, mas os 5 primeiros meses é para a gente trabalhar para pagar os impostos praticamente o ano inteiro. Então, ainda imagine, 5 meses para nós pagar somente impostos. Por isso a gente traz esse tema do feirão do imposto. A gente que você diz, só o Conjovem ou é todo mundo que paga imposto? Que paga esse imposto? Todo mundo tem sua contribuição, né? Aí, ó, gente, todo mundo. Tem como ser isenta de imposto, gente? Existe essa possibilidade? Não quero pagar imposto. Como é que faz? Assim, a questão da legislação tributária, né, ela é bastante complexa, né? Então, nós temos a legislação tributária federal, estadual, municipal, a gente tem que seguir o Código Tributário, mas rapidamente, assim, bem prático, você pode ser isento? Pode, mas você nunca vai ser isento totalmente, porque nós temos os impostos que são divididos direto e indiretamente. O direto é aquele que efetivamente tu paga, uma guia no banco, por exemplo, você pagou lá um imposto, aquilo é um imposto direto, ou aquele que você tem retido, por exemplo, no lerite de pagamento, é um imposto direto.
Você pode ser isento disso aí, dependendo da circunstância. Mas o que é imposto indireto? É aquilo que ninguém é isento. É aquilo que quando você vai no mercado, você compra um produto, naquele preço está composto dentro do custo e a margem de lucro, o imposto que aquela empresa paga. E, portanto, quando você paga R$10 num determinado produto, você está pagando imposto. Então, dizer que você é isento é só se você não gastar nada. Isso não existe, né? Não viver, né? Então, essa é como a gente faz uma análise do que é ser isento ou não, né? A realidade, né? Exatamente. Muita gente que observa assim pensa exatamente isso, né? Eu não pago imposto porque eu isento o meu imposto no meu IPTU, porque eu sou idoso, não sei o quê. Mas a pessoa não vê esse imposto indireto, né? Vai no mercado, compra uma bala, tem imposto embutido. Eu vi uma fala de um podcast esses dias, aí o cara falou assim que as empresas não pagam imposto, elas só recolhem, né? Ela recolhe o imposto e repassa só. Aí o consumidor que paga o imposto no final das contas, né? Exatamente. A gente tem que analisar desse ponto, que é o imposto direto e indireto. Mas na grande maioria, hoje, digamos assim, todo mundo paga imposto, né? Você veja essa polêmica que a gente tem hoje aí com relação à tabela do imposto de renda pessoa física. Sim. Você observe que agora esse mês houve uma pequena correção, mas nós viemos aí com uma tabela congelada desde 2015. Então, quando você observa que o salário que uma determinada pessoa ganhava em 2015, ele era isento de imposto de renda, hoje ele não é mais isento, porque a tabela não foi corrigida. Porém, o salário do cidadão, pelo menos todo ano ele tem aquela correção do sindicato, que corrige pelo menos a inflação. Então ele ganhava, digamos, R$1.200 lá em 2015, hoje ele ganha 2,5, mas a tabela continua, é 1.903. Claro, agora aumentou, é 212 agora a partir desse mês de maio. Então, quando você falava, agora a partir desse ano, 1,5 salário vai pagar imposto de renda. E vai pagar, porque 1,5 salário, 1.302, agora é 1.320 o salário, você vê, é 1.900. E 1.900 não é mais isento de imposto. Então, isso tudo são coisas que tem que ser bem analisadas. Agora, o ideal, você imagina que pudesse acontecer, mas isso aí depende de forças políticas e tal, e eu não entro nesse assunto, a tabela imposteira deveria ser corrigida todo ano, pelo menos pela inflação. Sim. Que corrigia o salário, né? Então, isso era o mínimo. E isso facilitaria a vida de muito trabalhador que, infelizmente, paga imposto por causa desses detalhes que tem a ver com a política de imposto. E nesse caso, federal, né? E fazem 25 anos, eu acho, que eles estão tentando aprovar uma reforma tributária, né, no Brasil. E não se consegue aprovar essa reforma. Eu queria que você trouxesse para nós de uma forma simples, igual você trouxe brilhante essa parte do imposto de renda. A reforma da tributária, ela vai impactar, vai mudar, vai melhorar ou não vai? Então, Jonathan, essa reforma tributária é sonhada por todo mundo. Não só a reforma tributária no sentido de aprimorar a cobrança de imposto, porque o imposto ele deve ser cobrado da forma que seja assim justo para todo mundo. Todo mundo tem que pagar imposto, isso não há dúvida. Mas tem que ser dentro de uma justiça, né? Sim. E isso não acontece hoje. E também tirar um pouco dessa burocracia, desse sistema complexo que nós vivemos. Eu, como contador, gente, você não tem noção a dificuldade que é você trabalhar com tanta legislação. Hoje no Brasil, a cada dia se cria emenda, decreto, lei, portaria, resolução. Isso a nível federal, a nível estadual, a nível municipal nem tanto. Daí vem as agências reguladoras, um calhamaço de legislação que isso complica a vida do cidadão. E a reforma tributária, ela tinha que atingir isso, né? Tem que atingir dessa forma. E o que a gente percebe? Que existem muitos projetos de reforma tributária e um dos principais que a gente assim acha que poderia prosperar era se criado um imposto que fosse um imposto único, né? Que facilitaria muito. Todo mundo ia saber exatamente quanto queria pagar. Se ia pagar 3, 4, 5. Existem propostas desse nível. O problema é que no Brasil, a legislação federal, ela é uma só. Então, quando eu falo em PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, a mesma legislação que eu falo aqui,
em quedas, é a mesma legislação de uma cidadezinha lá em Manaus. Não muda em nada. Uhum. Agora, quando eu falo, por exemplo, de legislação estadual, que daí o carro-chefe é o ICMS, cada estado tem sua legislação. Cada estado tem a sua maneira de legislar. E cada estado vai puxar brasa para o assado deles. Sim. E aí imagine, num país do tamanho do nosso, com 27 federações, nós conseguir aliar que todo mundo pense igual. Essa é uma grande dificuldade para se criar um imposto único. Mas existem mecanismos que dá para ser feito. Basta força política e vontade política. E daí é outra história. Uma coisa interessante também nessa reforma tributária, que eu estou falando sim dos pontos básicos, não estou entrando em detalhes, porque são vários os projetos. Eles estão falando muito em tributar o lucro das empresas. Porque hoje, na legislação atual que nós temos do imposto federal, os lucros apurados pelas empresas, eles são isentos de imposto. Então, se uma empresa apura 100 mil de lucro no ano, é distribuído entre os sócios, né? Esse lucro ele vai para a declaração de imposto de renda isento, você não paga imposto. Mas por que você não paga imposto? Porque lá, quando você pagou imposto na pessoa jurídica, você já pagou por isso. Então, a ideia do legislador é diminuir os percentual de imposto lá na pessoa jurídica e fazer o lucro ser tributado. Então, no sentido assim da ideia, é assim, nem toda empresa tem lucro. Mas não tendo lucro, toda empresa paga o mesmo imposto que tem lucro. Então, parece-me que assim é mais justo diminuir o imposto na pessoa jurídica, né? E criar um mecanismo para que seja tributado o lucro daqueles que realmente têm lucro. Mas isso também é interessante, que essa ideia ela está focada em empresas grandes. Assim, multinacionais, empresas que são tributadas pelo lucro real. Essa tributação do lucro, por exemplo, ela para as empresas menores que são tributadas pelo regime tributário do Simples, elas não estariam contempladas, então permaneceria igual. Então essas ideias são ideias boas, sabe? Existe por exemplo, assim, uma preocupação de não aumentar a carga tributária. Sim. Só que não aumentar a carga tributária é difícil para você fazer esse ajuste, levando em consideração esses detalhes que eu falei. Porque nós dependemos de 27 estados concordar, nós dependemos do governo federal concordar. Então, eu acho assim que nós temos que começar. Nem que seja uma pequena reforma. Mas nós temos que começar. E temos que desburocratizar o nosso país, sabe? É muita burocracia. Os empresários, eles têm que focar no operacional e não no administrativo, como hoje está acontecendo. Hoje, os empresários, eles têm que ser quase praticamente um contador dentro da empresa. Perfeito. Para eles poderem ter conhecimento de toda a legislação, primeiro, para ele saber fazer a composição dos preços. Se o cara não sabe quanto paga de imposto, como é que ele vai fazer o custo do produto? Outro detalhe importante. Se ele não tiver conhecimento da legislação, ele pode estar praticando de forma sem o conhecimento, de forma ignorante, digamos assim, um ato ilícito, porque não tem conhecimento da legislação. Então, nós temos que... Poderia dar algum exemplo assim, de coisas que a pessoa pode estar fazendo na inocência, que é errado? Eu vou te dar um exemplo assim, tem algumas coisas assim que hoje na prática, né, o empresário tem que tomar muito cuidado. O governo, quando ele cria facilidade para o cidadão, para o empresário, é porque ele tem uma capacidade de enxergar lá na frente algum benefício para ele. E eu vou te dar um simples exemplo, que é a criação do Pix, né? O Pix hoje, para as empresas e também para as pessoas físicas, facilitou muito. Facilitou o pagamento, facilitou o recebimento. Mas você tem que estar ciente que toda a tua movimentação financeira está dentro de conta bancária. E as contas bancárias, elas têm acesso da Receita Federal através de várias informações que são disponibilizadas para a Receita. E isso faz com que o empresário tem que ter essa consciência que ele,
Se ele está recebendo Pix, ele tem que estar ciente que ele está tendo movimentação bancária. E ele tem que estar ciente se a empresa dele, ou ele como pessoa física, está gerando essa informação necessária que estão aparecendo na conta. Tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, estou lá recebendo Pix, mas não estou declarando o meu produto que está Você imagina saindo. o cidadão lá, por exemplo, recebeu Da onde estava esse dinheirinho, recebeu né? 15 mil reais de Pix, né? Mas ele ganha 3 mil reais por mês no Lerite. Mas é porque eu nas horas vagas, eu faço um serviço lá, um bico lá. Um bico de 15 mil. Um extra. E eu recebi do cara, o cara quis me pagar, vou receber no Pix. Então tem que tomar cuidado. A partir do Uma momento- doação. Eles têm como investigar, tem Eles como têm. ficar sabendo da Então é informação. importante que você saiba que hoje as coisas estão muito. A Receita tem mecanismos para ficar atento a esses detalhes. Então, é um detalhe que tem que Ficar ser alerta. todo mundo meio de olho, né? Então, para quem ficou muito feliz aí com o Pix, na verdade, né, é Se um cuida. jeito de ser mais vigiado ainda, né? Na verdade, que eu falei, essas coisas assim é interessante, mas o governo enxerga. O governo sempre, o fisco, ele sempre está um passo na frente de qualquer um, tanto do cidadão quanto do empresário. Isso é certeza. Não se iludam com isso, né? Não se iludam. Não. Na verdade, pegando a fala do João aqui, encaixou certinho com o feirão do imposto, né, Jonathan? A Exatamente. questão do feirão do imposto não é que o grupo ali quer que acabe os impostos. A ideia não é essa, a ideia é simplificar. A gente trabalha para luta para simplificar esses impostos, porque realmente, como você falou, o empresário tem que contratar praticamente um contador para poder fazer as contas lá da empresa. Uma pessoa física normal, que nem nós, também a gente não consegue pegar um produto, quanto que eu paguei no imposto. Inclusive, Quero falar sobre isso, né? Inclusive, uma das ações que foi conquistada pelo Feirão do Imposto, o Feirão do Imposto já tem 21 anos. Nossa, Então, é bastante tempo. Há 21 anos que a gente está na luta, tentando incentivar, porque o que acontece? Pressionar os políticos. Porque quem que vai fazer alguma emenda, quem que vai fazer alguma coisa, vai ser os políticos para fazer a reforma tributária. Então, assim, o Feirão traz palestras, conversas, faz eventos de produtos sem imposto para o cidadão se conscientizar mesmo, ver que paga muito imposto e cobrar dos seus deputados, senadores, seus políticos, aonde está sendo aplicado, né? A questão principal é, pagamos impostos, mas queremos que retorne esse imposto para nós. Então, esse que é o maior objetivo do Feirão. Incentivar a população a se engajar no movimento para pressionar os políticos para poder incentivar a reforma tributária, fazer uma reforma tributária, nem seja pequena, que nem você falou, João. Alguma coisa que mude, que já beneficie, facilite e flexibilize essa situação tão complicada, né? A questão ali que eu vejo também que você comentou da dificuldade de aprovar, né? Eu estava vendo umas matérias que o que dificulta do único ali, eu vi os setores, né? Que tem uma briga entre setores, porque daí a indústria quer puxar para o lado deles. O agronegócio, porque se criar um imposto único, alguns setores que já são beneficiados pagam menos, vão estar pagando mais. E vice-versa, né? Então esse que eu acho que é uma entrada tão complicada que é o sistema tributário, e tem diferença entre os setores, as classes ali, e isso que está travando, porque daí um setor fala, não, desse jeito ficou bom para mim. Mas outro setor vai ser prejudicado porque vai pagar mais. Daquele setor não aceita, aí fica essa briga e não consegue passar nada no Congresso. Não vai para frente. Não vai né? para frente justamente porque é muito burocrático e complexo, né? E daí as classes... Uma questão que o João falou ali sobre o ICMS, eu vi outro dia que a moto da Honda do Brasil é uma das motos mais viajadas antes de ser construída. As peças eles constroem em diferentes estados, mas eles montam a moto lá no Amazonas. Tem a Zona Franca lá de Manaus, aí o ICMS lá é bem mais baixo, eles vão lá montar ela. Então, as peças viajam o Brasil inteiro para daí ser montadas lá. É tão complexo o sistema, né? Poderia ser tão mais simplificado. Nessa linha ali, só para nós falar sobre essa questão do imposto zero, assim, é difícil de você dizer assim, por exemplo, você vai lá no mercado e compra um pacote de arroz. Quanto é que custa o imposto desse pacote de arroz? Eu comprei por R$10. Daí o dono do mercado vai fazer um cálculo. Não, eu mais ou menos aqui pago 3% de imposto.
Daí você pega a nota fiscal, lá no finalzinho, nas informações complementares, tem assim, valor dos impostos. Daí tem lá 20 e poucos por cento, Aproximado. 30 e poucos por cento. Essa informação é do IBPT. Você fala, não, mas que estranho. Por que isso acontece? Porque é muito difícil de você mensurar com números exatos o percentual que esse imposto gera durante toda a cadeia, digamos assim, que esse produto ele viaja. Porque o imposto ele nasce lá na indústria, né? E aí ele vem seguindo. E cada cadeia, cada momento que esse produto ele é comercializado, ele gera um X imposto, dependendo do tipo da empresa, o regime tributário, o estado, enfim, são vários. E lá no final, ele chega no consumidor. Esse índice que o IBPT passa, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que eles fizeram um estudo a nível de Brasil e tem essa tabela, se você entrar no site, você vai identificar, ele faz uma média. Então, por exemplo, tem produto, a média hoje no Brasil, assim, de modo geral, é em torno de 30%. O que significa? Que se um produto sai lá da indústria e chega lá no consumidor final, esse produto no 100% do preço final, 30% ele foi para o governo municipal, estadual, federal, em forma de imposto. Por N situações, por N modelos de imposto. Então, é importante entender que quando se fala imposto zero, assim, você não consegue pegar aquele pacotinho de arroz e dizer exatamente, né, porque é muito complexo isso. Mas o importante é entender, que nem você citou, a questão da Zona Franca de Manaus, da moto, que é aquilo que eu volto a falar. A legislação, por exemplo, de ICMS, que o ICMS é o maior imposto do Brasil hoje é o ICMS. Por exemplo, no Paraná hoje está 19%. Era 18% até o dia 13 de março, e daí mudou para 19%. E alguns produtos é 20% e outros é 29%. Mas 95% dos produtos hoje produzidos e comercializados no Paraná é 19%. É alta, gente. É alta essa carga. 19%. E ela pode variar de estado para estado? De energia elétrica é 29%. E quando você vende para fora do estado, daí você tem a alíquota, ela é reduzida. Por exemplo, se você vender aqui na região sul, São Paulo, Rio de Janeiro, é 12%. Os demais estados é 7%. Mas, enfim, é alto, né? Mas com relação à questão do imposto, voltando ali de falar, você paga lá, digamos, 30% lá que esse produto gera. Os impostos hoje no Brasil, mais ou menos, ele funciona assim. O imposto federal, né? E vai tudo para Brasília, para o Tesouro Nacional. Entre 58% a 60% dos recursos dos impostos federais, porque daí os impostos federais concentram tudo, né? Ele fica para a União. Em torno de 25% mais ou menos volta para o Estado e o restante para o município. Então você veja que a maior fatia, né, do imposto fica na União. E essa é uma das polêmicas das reformas tributárias para que por exemplo, voltasse um pouquinho mais tanto para o Estado quanto para o município. E os municípios são muito sacrificados, sabe? Porque tem muito município assim que a arrecadação é pequena. Então, já o percentual é pequeno que retorna, então ele tem uma arrecadação muito pequena para bancar todo o custo do município, né? Uhum. Então, essa também é uma reforma que tem que existir, sabe? É melhorar esses repasses, né? Então, isso é importante que fique claro, né? Uma coisa também que é importante a gente comentar, assim, já que estamos falando muito de imposto, o município nosso, onde que a gente concentra arrecadação, por exemplo, significativa? IPVA. O IPVA, 50% do que você paga de IPVA volta para o município. Nossa, não sabia. Então, sempre eu digo, se você é cidadão que mora aqui em Quedas e tiver o carro emplacado em Quedas, você vai estar... paguei 5 mil de IPVA, 2.500 volta para o nosso município,
para que a prefeitura possa fazer uso disso para os custos normal. Enfim, o ITR também. O ITR é outro imposto que concentra para o município. Então, ITR é do quê? Imposto Territorial Rural. Todo agricultor que possui propriedade rural, até dia 30 de setembro, ele tem que apresentar a declaração de ITR e paga esse imposto. Também fica com o município. Então, você veja, por isso que às vezes tem municípios que fazem campanha incentivando as pessoas a emplacar o carro no município, porque ao momento que ele emplacar aqui, ele está gerando benefício para o município. Né? Então, isso são detalhes que tem que ser... Bem interessante, né? Eu acho que o Poder Municipal tinha que divulgar mais isso também, né? E nós temos um detalhe, eu não vou te dizer assim com precisão, porque daí eu estaria até sendo... Eu vou dizer assim, vou partir mais para o achismo do que para a precisão. Mas esse retorno do IPVA, ele é focado em quem está com o IPVA pago. Então, por exemplo, existe muita gente que tem IPVA atrasado, né? Então, isso também é uma coisa que... Isso que eu digo que o município tivesse, de repente, trabalhasse nesse sentido de fazer com que essas pessoas regularizassem, Até porque, se ele sofrer um acidente, ele vai utilizar, né, o SUS, que, querendo ou não, recebe um... daí já é outra história de arrecadação. Né? É fonte. Mas mais ou menos nessa linha de pensamento que eu quero dizer assim, que o IPVA é muito importante para o município, sabe? Sim. Eu vejo assim, vou te dar um exemplo, por exemplo, se você entrar no site da Receita Estadual, tem na primeira página, tem um local lá que você tem os repasses aos municípios. Lá você identifica quanto que vem de IPVA para cada município e outros valores também. Eu observo, por exemplo, fazendo um comparativo, Quedas, Laranjeiras e Dois Vizinhos. Até esses dias atrás, Quedas arrecadava IPVA até mais do que Laranjeiras. Nossa! Hoje, talvez não. Esse ano, para ser bem sincero, não consultei. Mas Dois Vizinhos me chama a atenção. O volume de veículo de Dois Vizinhos, comparado a Quedas, é bem maior. E, consequentemente, traz uma arrecadação bem interessante. Lógico que Dois Vizinhos hoje é maior que Quedas. Mas o comparativo de veículos lá é bem interessante, sabe? Então, isso ajuda muito. Né? Muito embora Quedas hoje tem também um número considerável de veículos, né? Se você fazer a frota acho que é grande, mas tem bastante emplacado fora e tem alguns que não então, tem. É isso que eu digo, né? É um negócio que precisava... Eu não conhecia isso. Também não sabia. O IPVA é uma fonte muito importante de receita para o município, né? E é líquido e certo, né? Não depende de ir lá e pedir favor para governador mandar o dinheiro. Isso aqui é lei, o município tem esse direito. A prefeitura, quanto a isso, fica sempre tranquila, né? Ai, que legal. Isso eu acho bem interessante, né? Aproveitando o gancho, a gente está no período da declaração do imposto de renda, né? Sim. E aí até o senhor estava comentando antes a respeito disso, o quão é importante as pessoas fazerem aquela doação que é possível fazer na declaração, no valor a ser pago ou ser restituído. Queria que o senhor explicasse para nós melhor sobre isso. Só antes do João entrar nesse assunto ali, registrar um ponto que ele falou do cupom fiscal lá que tem o valor do imposto aproximado no cupom, né? Sim. Então, assim, isso foi uma conquista do Feirão do Imposto, em 2012. Olha que legal. Então, foi a principal conquista aqui, através daquela pressão, indo nos políticos, que conseguimos aquela informação no final do cupom. É aproximado, mas já é alguma coisa. Então, só para deixar registrado que foi uma conquista lá em 2012, através do Feirão do Imposto. Foi bom. Até um dia eu brincando, estava na Receita Federal e daí comentei se tinha como a gente ter uma informação, mas eles jamais vão passar essa informação, né? O quanto que o nosso município, por exemplo, arrecada de imposto federal e quanto desse imposto retorna efetivamente para o nosso município, sabe? Então, para ter números, porque eu sempre digo que estatística, números, eles são digamos assim, a essência de qualquer cidadão, sabe? Se você tiver números, em qualquer momento da tua vida, os números vão falar por si, sabe? Então, mas a gente não... Isso aí você enfrenta muito... Ninguém vai te passar essa informação porque não é interesse deles, né? Como que é feita essa distribuição?
O que o federal repassa de volta é pelo número de pessoas do município? O próprio número de pessoas, por isso que havia uma preocupação muito grande aí com esse censo, que tinha muita gente que não tinha ainda respondido e que daí foi feito um trabalho para buscar, né? Porque isso é fundamental, né? É fundamental, porque todos os repasses, o ponto-chave, assim, dos valores é baseado na população. Tem outros, digamos assim, indicadores, mas a população é principal, né? Você não vai trazer, digamos, determinado produto, para que você quer tanta coisa se lá você só tem X, né? Então, você tem que justificar isso, né? E o nosso tem que ser números. E o nosso município tem algumas particularidades, né? Nós temos aqui os assentamentos, que tem bastante gente. Tem de fora, né? Que nós temos o Espigão, que é uma cidade próxima, então nós aqui temos, eu sempre digo que Quedas do Iguaçu hoje, se você for considerar aí, eu acredito que tenha entre Quedas, Espigão e os nossos interiores aqui, eu creio que se aproxima aí de 50 mil pessoas girando. Eu não imagino diferente disso. Tem bastante. Pelo movimento que você observa na cidade, sábado mesmo, que era a véspera do Dia das Mães, quem saiu na cidade lotado, né? Você sai dia de semana, o volume de pessoas que você vê na cidade representa que eu não estou tão enganado nesses números, né? Então, mercado, né? Tudo a gente vê evolução, né? A gente vê uma evolução muito grande no agronegócio aqui no nosso município. Isso é fundamental, né? Porque o nosso fundo de participação, ele tem muito a ver com o que é declarado, por exemplo, com nota fiscal do produtor. Por isso que a gente incentiva, né? As pessoas fazerem nota fiscal certinho. Inclusive, aproveitando esse momento aí, falando agora para os agricultores, é importante que eles fiquem atentos, que agora, na metade do ano, agora em junho, nós vamos ter a implantação da nota fiscal eletrônica agora para a atividade rural. Agricultor, né? E isso aí vai impactar muito aí na vida dos agricultores. O agricultor já mais consolidado, que tem uma condição administrativa melhor, eu acredito que não vai ter muito problema, mas o pequeno agricultor, ele vai ter um pouquinho de dificuldade. Então eu penso que já é merecedor de um digamos assim, um cuidado no sentido de levar boas informações, e eles têm que ficar atentos a isso. Eles vão ter que ter um certificado digital para poder emitir nota ou não? Não necessariamente. O certificado digital é uma das opções, mas ele vai ter que obter uma senha na Receita Estadual. Essa senha ela pode fazer até através do site, preencher um formulário, enviar para a Receita via e-mail ou por correspondência. Aí você vai receber no e-mail cadastrado uma senha provisória, você vai criar uma senha nova, e com aquela senha você vai acessar um ambiente da Receita Estadual, que a gente chama de AR Internet, né? Que é a Agência de Rendas Digital. E lá você vai encontrar no ladinho esquerdo lá da página principal, nota fiscal rural, né? Nota fiscal de produtor rural eletrônica. A nota é simples de fazer, não tem dificuldade nenhuma. Mas você veja que em poucas palavras aí eu já criei um monte de dificuldade, exatamente, né? Eu já disse que o cara tem que ter internet, não, tem tem gente um computador, tem que saber, né? Entendeu? Não é uma... Já assustou. Que é do dia a dia, é normal. Agora, para um agricultor, isso aí impacta. Então, eu tenho bastante clientes e pessoas amigas, né? Que a gente que trabalha nessa área, a gente tá alertando. Então, tem que ficar atento, né? Eu penso que talvez, de repente, aí nos próximos dias pode ter até uma prorrogação do governo do estado, porque isso aí já foi prorrogado umas 2, 3 vezes. Né? Só que eu não... Qual que é a data mesmo? É para ser a partir de junho agora. Nossa, tá em cima já, né? Então isso é uma preocupação, né? Mas enfim. Qual que é o primeiro passo daí para a pessoa que vai precisar? Criar a senha, né? Criar a senha. Criar a senha. Aí ela mesmo que vai ter que entrar em site... Aí é que digamos assim... O X da questão. O X da questão, né? Eu atendo bastante agricultor lá na Copel e eles vão lá com o CADPRO, né? Que é o documento lá que... O CADPRO é a inscrição estadual do agricultor. Isso, aí eles já vêm com uma senha. Eu acho que o pessoal aqui da Secretaria de Agricultura já está fazendo o cadastro deles. A Secretaria de Agricultura aí, pelo que a gente vem acompanhando, já vem desenvolvendo um trabalho muito interessante nesse sentido, porque eles estão se preparando. Eu acho que eles vão ter que se pegar e procurar esses órgãos, os sindicatos, os trabalhadores, também esses que talvez não têm tanto conhecimento, né, que estão mais a par, né, dos sindicatos, né, para solicitar uma informação, alguma ajuda, para poder facilitar também.
Eu me preocupo, porque eu não vejo, assim, os agricultores, assim, a grande maioria, assim, meio que tá, assim, não tá se preocupando muito com isso, né? E na hora que Porque é meio do brasileiro isso daí, né? Vamos deixando a declaração do imposto para as últimas horas também, né, João? E daí pode ser que tenha algum problema, né? Então é importante ficar atento. Outra coisa que eu queria também fazer um comentário, assim, que a gente, falando nessa atuação do Conjovem, né? O Conjovem, no caso, esse trabalho aí para mostrar para, vamos dizer assim, para os contribuintes. Contribuinte eu coloco pessoa física e pessoa jurídica. Sim. Quem paga o imposto. Que paga imposto. Na verdade, pagar imposto todo mundo tem que pagar. Sim. Eu não sou contra e nem deve ser assim, porque senão não existe uma sociedade. Né? O imposto ele é feito para proporcionar retorno e benefício para toda a população. Perfeito. Só que a maneira como é conduzido que a gente reprova, né? E o papel do Conjovem nisso aí é interessante. De modo que eu não falo só no Conjovem aqui de Quedas, eu falo a nível nacional. Qualquer coisa que você fazer e que você demonstre para a população qual é a necessidade de pagar imposto e o sentido de pagar imposto é importante. O problema é que nem sempre acontece o que a gente imagina, né? O retorno que é o mais importante, que às vezes a gente sente um pouco Ô, João, abaixo. e você poderia dar exemplos para nós de aonde deveria ir esses retornos que você fala aí da arrecadação? Quais seriam as áreas abrangentes? O retorno do imposto federal, por exemplo, do imposto estadual, tem que atuar naquilo que é essencial dentro do município, né? Que é o retorno para você garantir educação, que eu penso que é o carro-chefe, né? Um município tendo educação, é certeza que esse município ele só vai crescer. A educação é fundamental. Mas para ter uma educação, você tem que ter alunos com boa saúde. Então, a saúde tem que ser importante. E a saúde importante precisa de dinheiro. E dinheiro tem que vir de algum lugar. Para você ter segurança, para que essas pessoas tenham uma saúde boa e possam estudar, tem que ter segurança. Tem que vir dinheiro de onde? De recurso, porque o município em si, ele não tem capacidade com a arrecadação dele de criar e bancar todos os programas necessários. Então, tem que vir. Então, eu penso que o imposto, ele tem que existir para isso. Nós precisamos ter estrada boa. Nós precisamos ter... O interior precisa ter estrada, precisa ter escola no interior, precisa ter posto de saúde. E isso tudo vem da onde? Do dinheiro do imposto. Então... Por isso que eu digo que a gente tem que pagar imposto de forma justa e esse imposto justo, ele tem que voltar. Por isso que às vezes a gente fica indignado com certos acontecimentos com dinheiro público a nível federal e tal, enfim, e que não é o caso de nós discutir aqui, porque a gente percebe a quantia de pessoas que precisam desses recursos e que às vezes acaba sendo desviado para coisas que não vêm ao caso, né? Mas o fundamental é isso. O imposto ele tem que existir para isso, né? Para a gente poder bancar esses programas, né? Esses programas sociais. E que são N os programas, né? Mas o básico é isso, né? E, então, esse é o que mais... Eu me preocupo muito por causa disso, né? A arrecadação no Brasil, por exemplo, só para a gente falar um pouco sobre... aí misturando as conversas, fazendo um pouquinho de cada um, nós estamos fazendo aqui uma salada de fruta aqui, né? A arrecadação, se você observar, por exemplo, a cada mês ela está cada vez aumentando mais. E os percentuais são, assim, fora da normalidade, se for analisar. Aí você observa, né, mas o PIB do Brasil não aumenta, o desenvolvimento do comércio, indústria ainda está devagarinho e tal, pós-pandemia. E como que a arrecadação ela está cada vez aumentando mais? E a arrecadação, quando ela aumenta, ela tem vários indícios que levam a isso, né? Isso é uma interpretação minha. Não sou dono da verdade, eu estou falando aquilo que eu penso como pessoa e que estou na área. Mas não é que está sendo aumentado o imposto em si. O imposto era 3, foi para 4. Não. Eu entendo que o que faz isso aumentar é a maneira como o governo federal, o sistema tributário que eles criaram, está cada vez com a vinda da tecnologia,
sendo aprimorados os mecanismos de controle. Então, a cada momento, as coisas estão sendo mais, digamos assim, monitorada, mais sofisticado a maneira como eles têm acesso às informações. E isso, indiretamente, faz com que todo mundo acabe pagando mais imposto. Entendeu? A margem da sonegação, ela acaba sendo cada vez mais esvaziada. Que, na verdade, não tinha que existir. Mas, enfim, é um outro detalhe. E isso faz com que a arrecadação aumente. A tecnologia hoje, que o fisco coloca em prática, ela é muito sofisticada. E essa tecnologia aí, ela vai criando amarras, né? Nas empresas, na pessoa física, e que faz com que a arrecadação aumente. Então, não necessariamente aumenta o imposto, e sim o modo operante. E isso é que a gente tem que levar em consideração. Então, quando você vê aqueles números, em primeiro, dá um impacto, dizer, mas baseado no quê? No meu entendimento, e eu acho que quem tem um pouco de noção vai concordar comigo, é esse conjunto de ações, né? E baseado principalmente na tecnologia de informação. Isso, para mim, é o que impacta nisso. Né? Hoje está difícil o dinheiro físico, né? Jonathan, agora aquela pergunta que você me fez ali, eu queria então falar sobre a questão do imposto de renda lá. Sim. Nós, como contadores, eu falo isso representando o Sincovel, que é o Sindicato dos Contadores de Cascavel, levando a mensagem do Conselho de Contabilidade do Paraná. Nós fizemos um trabalho, e aí a gente convoca os nossos colegas de profissão também, que nos ajudem, no sentido de orientar a todos os contribuintes, aqueles que fazem declaração de imposto de renda, que ao fazer a declaração, você pode fazer uma doação. Vou falar aqui de quedas, por exemplo, né? Aqui para o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência. Essa doação, ela pode ser dedutível do teu imposto de renda, e esse valor vai para uma conta do FIA e depois ela é transferida. Hoje, até onde eu tenho conhecimento, esses repasses do fundo do FIA vão para o projeto Urgente para bancar os programas sociais que a irmã Eliane, com muita competência e trabalho, tem desenvolvido. E como que funciona isso na prática? Agora, no período da declaração, você pode doar até 3% do teu imposto devido. O que significa dizer assim, digamos assim, o teu imposto devido deu R$1.000, eu posso doar R$30 para o FIA. Você vai fazer, no fazer a declaração tem um local onde você vai gerar uma guia de R$30 e vai recolher esses R$30 para o FIA. E vai pagar para a Receita Federal, para o Tesouro Nacional, 970. Esses 970 vai digamos assim, vai para o Tesouro, e esse vai para o, digamos assim, o Caixa Geral lá da União. Não tem como garantir, né? E os R$30 vai ficar aqui. E vai ser repassado para o FIA e posteriormente para a entidade. Vocês vejam a quantia que é importante. Eu vou passar alguns números assim, eu tinha passado para vocês antes de começar o programa. O ano passado, os números de quedas são projeções. Nós tínhamos uma capacidade de R$348 mil. Nossa. Podia ser destinado para o FIA. Desses 348 mil, em torno de 25 mil que foi feito. Nós tínhamos uma capacidade de contribuinte em torno de 900 contribuintes. Deu 26 ou 27 contribuintes que fizeram essa. Mas eu acho que um pouco por falta de informação, né? Falta de conhecimento disso. É importante também deixar claro que não é porque você vai receber restituição que você não pode doar. Como a pergunta que você me fez antes ali, William, se você tem R$100 para restituir e você poder fazer uma doação de R$30, você pode doar os 30. Ao invés de você restituir 100, você vai restituir 130. Mas os 30 vai ficar aqui para o FIA. Ao você fazer lá na declaração essa opção de doação, você pode fazer para o fundo a nível de município, estado e União. Você pode doar para qualquer fundo de infância e adolescência em qualquer cidade do Brasil. Você quer doar para o fundo estadual, quer doar para o fundo federal, fica até o critério. Eu mesmo tenho clientes que são de outras cidades
e que fazem a doação para o FIA aqui de Quedas. Porque foram moradores aqui de Quedas, conhecem a nossa cidade e querem ajudar. Então isso é importante que todo contribuinte tenha essa noção. Outro detalhe importante é que essa doação ela só é válida. Você só pode deduzir se você apresentar a declaração, aquele modelo completo. Tem 2 modelos, o simplificado e o completo. Se você apresentar ela no simplificado, você pode fazer a doação, só que não é dedutível. Então é uma doação voluntária. Então, e de forma prática lá, como é que é? Como que eu faço? O senhor falou que vai no site do FIA e faz a doação antes? Não. Tem 2 modelos de você fazer essa doação. Agora, no período da declaração, você faz direto na declaração. Quando você está lá no programa da declaração, do ladinho esquerdo, tem várias abinhas. Tem uma aba lá que diz doação diretamente na declaração. Você clica ali e vai abrir um outro campo, onde você seleciona o estado, município ou federal. Aí você seleciona Paraná, cidade, que é a de Iguaçu. Já puxa automaticamente o CNPJ do FIA. Aí do ladinho direito tem o valor, por exemplo, o que você pode doar que é dedutível. Então pela tua declaração você pode doar R$1.000 que é dedutível. Mas eu quero doar 2. Não tem problema. Você pode doar 2. Só vai deduzir 1.000. Entendeu? Aí no você fazer isso aí, depois já está lançado. Você só vai num outro campinho lá onde tem a impressão, lá vai abrir DARF de doação. Você clica ali, já vai abrir para você imprimir o DARF específico já para o FIA. Separa, já é uma DARF de doação. O que a gente observa na prática é que às vezes o cidadão vai pagar 10 mil de imposto de renda. E ele parcela em 8 vezes, porque ele não tem assim o recurso para pagar à vista. E a doação deu 3 mil. Então veja, se eu for doar 3 e eu estava pagando 10, eu vou pagar só 7. Daí aí que vem um detalhe que às vezes esses 3 mil tem que pagar à vista. E os 7 mil você tem que você pode parcelar em 8 vezes. Mas aí o cidadão não tem, por exemplo, 3.600 para pagar à vista agora, final do mês. Aí ele acaba deixando de fazer a doação porque ele prefere parcelar e dar uma parcela de 1.000 e pouco, que é o que ele tem condição de pagar. Então, isso são detalhes, né? Sim. São detalhes. E quem já finalizou a declaração, por exemplo, tem como fazer uma retificação para fazer a doação ou não tem mais? Pode fazer? Pode. A retificação não tem. Quanto a isso. Outra coisa que é importante, quando você faz essa doação, o vencimento é 31 de maio. Mas chegou o dia 31 de maio, por um motivo ou outro, você não pagou aquela guia da doação, que era R$300. Você não pode pagar depois com acréscimo. Você tem que retificar a declaração. É igual se fosse o imposto lá que você gera, se não pagar... Não, o pagamento só é válido essa doação se for pago até dia 31 de maio. Aí depois do mês de maio, você pode doar. Só que daí não é na declaração. Daí você tem que procurar lá o projeto urgente, eles vão desenvolver um boleto do FIA. E daí aquela doação, no ano que vem... Daí você pode doar, ela pode ser até 6% do valor, sabe? Você pode doar mais, né? Eu tenho alguns clientes que chegam no final do ano, eles fazem uma simulação mais ou menos da declaração e estimam lá quanto que vai dar mais ou menos e doam R$1.000, 500 pila, 3 mil. Legal. O importante é que qual é a proposta da gente? É disseminar essas informações, sabe? Verdade. Não está sendo feito absolutamente nada de errado. E sim, focando em fazer doação para que esse recurso fique aqui e seja aproveitado pelas pessoas que têm necessidade. Imagina a diferença que faria aqueles 300 e poucos mil para o projeto ali na irmã, 40% que cuida de quantas crianças ali, né? Eu tava pensando exatamente isso, porque eles já fazem um trabalho magnífico, né? Com pouco recurso. Se tivesse esse recurso, o trabalho que não daria para fazer. Eu sempre digo que a irmã Eliane, ela trabalha utilizando o conceito de economia. Economia é administrar escassez de recursos. É isso aí. Você com pouca coisa fazer bastante. Esse é o grande lance. Né? Se o governo fizesse isso, nós estávamos muito bem, né? Mas assim, voltando na nossa salada de fruta também, esse aqui eu quero fazer um comentário para os empresários. Porque a gente observa assim, uma dificuldade muito grande hoje que o empresário tem, porque essas empresas, eu falo isso para a empresa que é do Simples Nacional, sabe? Então, está aumentando demais o imposto
as alíquotas dos impostos. E tudo isso tem uma razão, né? Então, é importante que o empresário tenha sempre em mente o porquê disso e o que precisa ser feito para mudar isso, né? Por exemplo, o Simples Nacional, ele teve uma alteração de tabela, porque o imposto do Simples você paga por tabela de acordo com o teu faturamento dos últimos 12 meses. Foi em 2017 e entrou em vigor em 18. Então, nós estamos com 18, 19, 20, 21, 22. Nós estamos há 5 anos sem atualização. Então, você faturava, por exemplo, 25 mil lá em 2018. Hoje você fatura 100. Mas não necessariamente que essa diferença, esse aumento do teu faturamento foi em razão do aumento das tuas vendas, mas e sim do valor do teu produto. Uhum. Então, necessariamente, a alíquota do imposto, ela subiu, porque o teu faturamento subiu. Mas você não conseguiu agregar nesse volume de venda, que na verdade você está vendendo a mesma coisa, só aumentou o valor. E você não consegue aumentar a tua margem, né? Mas a tua alíquota do imposto aumentou. Consequentemente, a alíquota aumentando diminui tua margem, né? Então isso faz com que, mas eu pagava lá em 2018 4%, hoje eu pago 10%, né? E vendo a mesma coisa. E sobrava bem mais garanto lá em 2018 do que hoje, qual que né? é o grande segredo? Isso aí já é um dos motivos que esses dias atrás, até ali pela Associação Comercial, a gente conseguiu, com a Cassiopar, fazer um pedido. Só que a gente é que nem aquela historinha do passarinho na floresta, né? Ele está apagando um incêndio. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Os outros não fazem, mas a nossa parte nós estamos fazendo. Foi feito um pedido até para a Receita Federal, para a Receita Estadual, para aumentar esse limite. Existe proposta no Congresso? Existe. O ano passado mesmo, tinha sido passado nas duas comissões e aprovado o aumento dessa tabela do Simples. Ele ia dobrar a tabela, que hoje é 4 milhões e 800. Está 400 mil de média de venda para cada empresa. Ia dobrar, ia para 9 milhões. Né? Mas o que acontece? Foi aprovado, quando chegou próximo de ir para o Congresso, porque daí vai eles chamam o plenário lá, para daí depois ir para o Senado, aí chegou a eleição política e tal, e acabou não... E ele tem que ser aprovado um ano para entrar em vigor no ano seguinte. Então nós temos uma expectativa grande que esse ano, no segundo semestre, independente da reforma tributária, essa do Simples já é uma pequena reforma tributária. Se eles aumentassem o limite do Simples, aumentando essas... Às vezes uma empresa que está pagando 10%, ela poderia voltar a pagar 5%, 6%. E essa diferença de 4% poderia representar muito. Sim. Ou melhorar a margem, ou diminuir o preço do produto. Então são detalhes que podem impactar no preço e no custo do imposto, né? Sim. Então a gente tem uma esperança que agora, no final... né, esse semestre, início do semestre que vem, seja colocado em pauta isso aí, né? Para que o ano que vem a gente possa ter benefício. Caso contrário, a dificuldade está cada vez pior. E o pior do que isso, que com esses limites pequenos, tem muita empresa saindo fora do Simples. Sabe? Porque 400 mil o limite a nível federal, de média. A nível estadual é 300. Daí você... Às vezes mensal, né? Porque daí às vezes você pode sair do estado e continuar no federal. A gente chama isso de regime híbrido, né? Então, só que encarece. Você começar a pagar aí 12, 13, 14% de imposto sobre o faturamento mensal, isso aí é complicado, né? Então são detalhes, sabe? Detalhes que o empresário tem que estar sempre atento a isso. E isso volta a falar a força política. Nós precisamos ter força política para o empresário poder chegar lá no Congresso e exigir que seja. O governo em si, ele tá bom assim, né? Cada vez arrecadando mais, né? Sim. Um dos objetivos do Feirão do Imposto, né, William, é trazer para a população cobrar do seu candidato lá, o seu representante. Exatamente, tentar engajar cada vez mais toda a população justamente fazer essa cobrança. Porque assim, se todo mundo ficar morno, digamos assim, ninguém cobra para eles lá em cima, pra então... Eles tá melhor ainda, né? Para eles tá 10, né? Então esse que é um movimento que é engajar, como eu falei, já há 21 anos, trazer a população, trazer todo mundo para fortalecer a cobrança, desde uma reforma pequena que seja, que nem você comentou essa do Simples ali, um Simples ali que aumenta ali a margem de faturamento dele, já pode gerar mais emprego, pode baixar o preço. Então, uma coisa simples que já traz uma diferença enorme, né? Então,
Esse que é As pessoas de cabeça pequena pensam assim, não tem que baixar, porque daí o empresário vai ganhar mais dinheiro. Mas o empresário ganhando mais dinheiro, ele vai pensar em crescer, né? Ele vai pensar em gerar mais emprego, gerar receita. Remunerar melhor? Remunerar melhor. A gente E vai não- gerar a economia, né? Eu sempre digo, a economia, ela só existe e ela só cresce se o dinheiro circular. Não adianta você ter gente com um monte de dinheiro parado, porque aí a economia, né, não vai funciona, girar. movimentar. A economia só funciona a hora que o meu R$100 passar para o William, para a Grazi, para o John. Isso faz a economia girar. E é isso que tem que fazer. Se diminuir, digamos, esse imposto nesse sentido, faz com que, por exemplo, ele possa contratar mais um funcionário. Esse funcionário vai ganhar um salário. Gastar Esse mais. salário dele, ele vai lá no William, vai gastar. Ele vai vir fazer faculdade com vocês. E o que, consequentemente, esse valor que o governo deixa de ganhar agora, ele ganha, às vezes, Arrecada lá depois. Mais. indiretamente. Né? Isso é uma linha de pensamento que eu acho que qualquer um tem nesse sentido, né? Não. E assim, que nem dos impostos ali. A gente vê muito nessas ações, desde que eu tô ali no feirão do imposto, que o pessoal fala, eu pago muito imposto, porque o governo só cobra imposto, aumenta imposto. Mas o que a gente traz é justamente isso, de entender por que tem imposto e cobrar onde ele vai ser destinado, né? Então esse que acho que é a jogada que o grupo ali quer trazer para a população, né? O assunto é bem complexo mesmo, é uma salada de fruta, mas não salada. tem muito o que fazer, né? Eu acho que quanto mais iniciar, informação, né? Eu acho, assim, que nós, brasileiros, assim, à medida que as coisas vão passando, cada vez está se criando, assim, um pensamento diferente, né? As cobranças estão existindo. E tanto é que o exemplo está aí, né? A reforma tributária, esse ano, eu não imagino que alguma coisa não vai sair, porque é promessa, é empenho, é uma série de coisas. Só que tem essas dificuldades. Não vai ser fácil, né? Tanto é que tem 5, 6 propostas lá para ser analisado, né? Sim. Tem umas com fundamento, tem umas que não tem lógica nenhuma, né? Mas eu acho que o importante é que iniciou a discussão lá entre os governantes, né? Que daí iniciou, então alguma coisa vai sair. Agora a briga vai ser para a melhor proposta e nós entender um pouco do assunto e apoiar que vai beneficiar a todos, né? Bom, semana retrasada, se não me falha a memória, aqui da Associação Comercial participou lá em Curitiba o seu Reni, o Carlinhos Marcon e o Lucas lá do mercado do Max lá, né? Eles participaram em Curitiba de uma audiência pública lá na Câmara, na Assembleia, onde existe um projeto para acabar a substituição tributária do ICMS no Paraná. Substituição tributária é um modelo que existe desde 1986, onde antecipa a arrecadação do ICMS, né? Então tem uma série de produtos no Paraná que estão nessa ST. E isso faz, uma certa forma, assim, encarece o preço das mercadorias, porque você paga o imposto antes de vender, tá? E isso vários estados já estão eliminando a substituição tributária, como exemplo de Santa Catarina. E então começou essas audiências públicas e aí a Cassiopar montou um grupo e foi lá para apoiar, né, cobrar e apoiar, né? Para que isso saia do papel. Não é muito simples. Segundo informações, o próprio secretário nosso lá da Fazenda, ele parece que nem foi convidado, mas nem participou, porque é um projeto polêmico, né? Diminui a arrecadação inicialmente, né? Mas a substituição tributária nada mais é do que você compra um produto e quando você compra, você já paga o ICMS na hora da compra. Se você vender daqui 10 dias, já está pago o ICMS. Se demorar um ano, ou se você nem vender, o ICMS já está pago. Tá pago. Então, você antecipa a arrecadação, né? E isso dá uma dificuldade grande, porque cria uma certa injustiça do imposto em relação ao Estado com o Estado. Porque, por exemplo, você compra aqui um produto lá, digamos, um eletrônico aqui no Paraná, e esse produto eletrônico o cidadão comprou de outro estado, por exemplo, Santa Catarina, que no ST, ele compra mais barato lá, né? Mas quando ele traz para o Paraná, ele tem que, quando entrar aqui no estado, pagar o ST. E tem produto que dá 15%, 20% a mais no preço do imposto. E daí o preço do cidadão é X. E daí o cara, por exemplo, compra direto pela internet lá, digamos lá,
direto ao consumidor final lá de Santa Catarina, e daí, como é consumidor final, vem sem AST. E daí fica mais barato, né? Então, isso cria uma dificuldade muito grande para o nosso empresário. Então... Que muitas vezes pode perder uma venda, que poderia estar comprando aqui na cidade, deixando a renda aqui, por causa de um detalhe do Esses dias eu assistindo uma entrevista do ministro da Fazenda, daí agora eles falam, agora a palavra da moderna é como é que é aquele lá como é que eles falam? Puxa vida, agora me fugiu. Fiscal lá? Da Arcabouço? Arcabouço fiscal. Isso aí fazia 100 anos que eu não escutava essa palavra e eles tiraram do... Enfim. Ressuscitaram a palavra. E daí ele fala que precisa ter, aumentar em 150 bilhões a arrecadação do nosso país para o déficit fiscal ficar legal. E de onde é que vai sair, né? Então, a primeira pergunta, vai aumentar imposto? Segundo eles, não. Segundo eles identificaram 3 situações que é 3, digamos assim, fontes que podem resolver. Uma seria alguns benefícios fiscais que multinacional tem lá, 15, 20 bilhões. Em torno de 80, 90 bilhões, eles dizem só do imposto dessa venda pela internet, sabe? Que hoje praticamente não tem cobrança de imposto, né? E mais o restante cobrar essas sites de aposta aí, né? Que agora virou moda, né? Isso aí também não paga imposto nenhum. Em modo, quer dizer, paga alguma coisa, mas em vida real, então é daí que eles querem nem comparar com quanto fatura, né? Exato. E já encaminhando para o fim, então eu queria aproveitar e vou deixar para você complementar a nossa pergunta para o João. Aproveitar que ele é um contador de renome, um contador que tem bastante tempo de trabalho, ele dizer a visão da contabilidade, o que está faltando hoje nos contadores. A gente forma bastante contador aqui, forma bacharéis em ciências contábeis. Bacharéis em ciências contábeis, mas exatamente. Contador, de fato, a gente não consegue encontrar. E gostaria que você falasse ainda se é uma área que vale a pena ainda investir, a contabilidade. Então, isso é... Se você vamos reformar, quero fazer mais uma. Se você voltasse no tempo, faria contabilidade de novo, João? Talvez eu falar isso aí até porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, sabe? Eu entrei no escritório trabalhar com meu irmão em janeiro de 81. Então, se veja, nós estamos em 2023, né? Então, a minha história, eu entrei com 12 anos no escritório, né? Nossa. Então, a minha vida inteira é dentro do escritório, eu não tive adolescência, tudo foi dentro do escritório, né? Então, falar da minha profissão chega a ser emocionante para mim, né? A minha preocupação que eu vejo é que a gente está sentindo, e isso já é motivo de nas reuniões que a gente tem do sindicato, a gente vê o próprio CRC, que a gente está vendo assim que a nossa profissão assim o pessoal assim está meio fugindo da nossa profissão, né? Não está enxergando na nossa profissão assim algo prazeroso, porque primeiro de tudo hoje você tem que trabalhar num negócio que seja prazeroso, e na segunda situação que seja também financeiramente promissor, apreciado por aquilo que você imagina para tua vida, né? E a gente não vê isso, sabe? Cada vez as faculdades de ciências contábeis estão diminuindo o número de aluno, a gente vê um desinteresse. Às vezes, próprios alunos que se formam em ciências contábeis, eles também meio que não têm muito apreço em continuar na profissão, né? Nós ali, mesmo no escritório ali, a gente observa a contabilidade, ela só se concretiza se você unir conhecimento com prática. Então, não adianta você só ter conhecimento se você não ter a prática. Então, no momento que você se formar em contabilidade, você tem que estar ciente que você tem que buscar a prática, para depois almejar salário, almejar o segundo, outras etapas, né? Então, você tem que se preparar. E isso eu estou percebendo assim que a gente tem um pouco de desinteresse, né? Hoje parece que o interesse está em outras atividades, talvez, porque a contabilidade depende muito. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que se atualizar, você tem que ter comprometimento. Não é 6 horas, não termina o dia para você, sabe? Então, isso tudo pesa, sabe? Eu observo assim que é preocupante, sabe? Inclusive, se faz muito hoje palestra nos colégios, principalmente no último ano do ensino médio, explicando o que é o curso e tal.
Mas eu digo para ti assim que a gente não imagina assim futuro muito promissor assim se a gente não mudar alguma coisa. E aí vem um dos aspectos, a própria reforma tributária. Desmanchar essa burocratização que tem, sabe? Assim, são coisas... Pode assustar quem tá pensando, né? Então, isso é meio preocupante, sabe? Porque daí o cara vê como que é hoje as coisas... isso aqui é estressante. Muito complicado. Muita lei. Então, Mas é mais fácil trabalhar hoje na contabilidade ou há 10 anos atrás? Vamos colocar assim essa... Assim, eu vou te explicar, por exemplo, assim, vamos voltar 30 anos atrás, né? A contabilidade, a essência da contabilidade é a mesma, nunca mudou, né? Mas com a vinda da tecnologia, ela te traz uma falsa impressão de que você hoje é mais fácil trabalhar na contabilidade. Muito pelo contrário. Porque você pode ser mais fácil ali a parte operacional, mas a complexidade, o que veio atrás, a quantidade de obrigações acessórias. O que é obrigação acessória? É aquilo fora o normal da contabilidade mensal, que é fiscal, contábil, RH. As obrigações são aquelas, digamos assim, informações que você tem que gerar todo mês de N formas para você abastecer o fisco. Nós, na verdade, somos um funcionário da Receita Federal voluntário, porque a gente abastece eles de informação diariamente. Então, então facilitou. Antigamente você lançava uma nota fiscal com a caneta lá no livro fiscal lá, né? Hoje não, você importa a nota, você não coloca, você não enxerga mais a nota. A nota eletrônica é um arquivo XML. Mas isso não significa diminuir o serviço para você, muito pelo contrário. A concentração de informação que você tem que gerar são muito maior, infinitas, perto do que era antigamente, né? E também uma coisa interessante é que o número também de empreendedores, as empresas, elas estão crescendo, então tudo isso aí aumenta o nível de trabalho e de especialidade, né? Antigamente você tinha no escritório um cara que fazia tudo, fazia contabilidade, fazia fiscal, hoje não, hoje você tem que concentrar, um faz isso, outro faz aquilo e tal, para aquele cara que faz aquele serviço seja especialista naquilo, né? Porque o cara não consegue ser um clínico geral dentro do escritório, né? Você não vai... Você vai chegar a um ponto que você vai começar a parar, né? Porque você já não sabe mais certo isso, aquilo, que é muita coisa, né? Então você tem que se especializar num departamento. Eu sou bom em RH, eu sou bom no fiscal, sou bom em contábil, sou bom no societário, né? Que é constituição, alteração de empresa. E assim nós vamos seguindo. Então tem campo ainda, né? Para novos interessados pela contabilidade. O que precisa é a pessoa, assim, e não falo só em contabilidade, né? Sim, no geral, né? Eu brinco, às vezes, eu já fiz várias palestras nas escolas e faculdade. Eu sempre digo assim, para você ter um futuro bom, para você ganhar um salário bom, e não é ser contador, não é ser advogado, você tem que fazer o que é difícil. Tudo o que é difícil, você vai ter sucesso na vida. Você pode ser um pedreiro e ganhar bem, porque você faz o pedreiro fazer aquilo que é difícil. Não adianta você ser um pedreiro só para fazer uma parede, mas você é um pedreiro que constrói uma casa. Sim. Então você faz difícil, você vai ganhar bem. Então qualquer profissão que você tiver, mas que você faça aquilo que é difícil, se dedique, né? Você vai ter sucesso. Você vai ganhar bem, você vai ser respeitado e você nunca vai deixar de ter serviço. Perfeito. Isso é o segredo. A gente sempre fala de excelência aqui, né? Fazer tudo com excelência. Não seja o melhor contador, seja o melhor pedreiro, seja o melhor... Eu sempre de dentro daquilo que é possível, faça o melhor que você pode, né? Perfeito. William, finalizando, deixa pro pessoal o que eles podem esperar mais do Feirão do Imposto, agora finalizando o mês de maio, o que vai ter mais de atividade no Feirão do Imposto? Então, assim, do Feirão do Imposto, o pessoal pode acompanhar nas redes sociais ali do conjove.quedas. Desde o início do mês a gente já está nas redes sociais, está divulgando, postando. Nós estamos na rádio, foi feito já nas escolas também, foi feita uma palestra lá nas salas de aula. Tem Café com Negócio na Associação Comercial. E também
vai ter do dia 17 ao dia 26 a comercialização de produtos sem impostos de empresas parceiras ou com impostos reduzidos. Então ali o pessoal fica atento nas nossas redes sociais, vai estar sendo divulgado os dias bem certo cada empresa. Então vai ter chopp sem imposto, vai ter gasolina sem imposto, vai ter porção, então pastel. tem picolé, então vai ter muitos produtos ali. E a gente pede que acompanhem, curtam, compartilhem e que prestigiem essas empresas, né? Porque realmente o que é essas empresas parceiras? Estão deixando de repassar o imposto. Eles estão pagando do bolso, então eles não têm desconto nenhum lá com Não é o governo que está liberando, né? É o empresário que está tirando do bolso para ajudar nessa conscientização da população, né? Para o pessoal sentir no bolso, e quando sente no bolso, que liga a luzinha, né? Exato. Então esse que a gente pede que prestigie, acompanhe e visite as empresas, compre e veja a diferença, né? Dos produtos sem imposto ou com imposto reduzido, né? A participação, né, do pessoal, da população aí é de suma importância, né? Porque vai valorizar as ações que vocês já vêm desempenhando. E vai comprar um produto com valor menor, né? Que é o sem imposto. Perfeito, gente. Então tá aí. Reforça de novo as datas? Vai ser do dia 17 até dia 26. Daí que vai ser a comercialização ali dos produtos das empresas parceiras. Tem empresas que vai ser, por exemplo, lá do dia 17 e 18. Tem empresas que vai ser todo esse período. Então vai ter as datas certas e os produtos certos que a gente está divulgando nas redes sociais. Por isso a gente pede que acompanhe nas redes sociais do Conjove ali e dos membros também a gente compartilha para saber certo as empresas e o produto. E no dia 27 tem o dia D que a gente chama, que dia 27 é praticamente o encerramento do nosso, mas o feirão do imposto vai sempre até o final do mês. Mas dia 27 o que acontece? A gente tá lá na praça vendendo chopp sem imposto. Então reúne toda a galera, a população vai lá, toma, a gente conversa mais a respeito do assunto também, toma um choppinho gelado. E tem a exposição de carros também com valor sem impostos. Então, para ver a diferença que dá também na compra de um carro se fosse sem imposto, né? Mas vai poder comprar o carro sem imposto também. Vai ser demonstrado. Deus. Inclusive, nos outros anos anteriores, a gente já o pessoal passava lá pela praça, a gente vai na praça ali, e chegava e queria comprar, queria levar o carro, porque a diferença realmente era muito grande. Né? Então, assim, no dia 27 também, o pessoal ali no sábado ali, à tarde ali, pode ir lá na praça, vai ter um shopping mais barato, que vai ser sem imposto, né? E vai poder observar também, a gente conversa sobre o assunto, é bem bacana. Dá um movimento bem legal nesse dia também. Eu acho legal frisar isso, porque vocês falam bastante da população, né? Pressionar, mostrar que é a favor dessas mudanças, né? E como que você vai mostrar isso? Prestigiando eventos como este, né? Então, a nossa força política está em aparecer nesses movimentos, né? Mostrar a força em conjunto. E é bacana porque, assim, desde no posto, quando a gente ajuda bastante no posto, que dá o maior movimento, né? Dá filas, a gente vai carro por carro. Tem um panfletinho, explica o que é o desconto ali, ou desconto não, a redução do imposto. E a pessoa, nossa, eu não sabia. Daí liga uma luzinha, né? Quem sabe a pessoa se dedica, vai pesquisar, já fala, não, é interessante. Daí começa a apoiar o movimento, incentivar outras pessoas também a pesquisar, porque entendeu, né? Então, uma vez lá no abastecer o carro, ela sentiu no bolso. Uma vez que você foi lá no carro conversar com ela antes dela abastecer, ela entendeu por que tá aquele valor mais baixo, né? É a história do passarinho apagando incêndio, né? Então eu queria agradecer a presença de vocês, o tempo do João, o tempo do William. Obrigado. E quem ficou até agora... Aquele abraço, deixa aquele curtir. Deixa um comentário. Isso, se ficou com dúvida em alguma coisa aí, faz um comentário aí, que a gente vai buscar aí as pessoas responsáveis, né, por sanar as nossas dúvidas e nos ajudar, né, Jonathan? E para quem não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho que você ajuda a gente a continuar levando ainda mais informação. Aquele abraço. Valeu.